Diego, conta pra gente, o que o mercado estava esperando do IPCA, hein? Pois é, Débora. Hoje, às 9 horas da manhã, o IBGE divulgou mais um dado importantíssimo. Acho que um dos meus dados favoritos, que eu mais gosto de acompanhar, que são os dados de inflação, né? Na verdade, ele divulgou tanto o IPCA quanto o INPC. A gente vai trazer aqui o IPCA. Pois bem, o mercado estava esperando que o IPCA já fosse desacelerar, nesse caso para 0,54% em março, depois da alta de 1,31% em fevereiro. A desaceleração deveria ser puxada pelo fim do efeito rebote do bônus de Itaipu, somado ao alívio no preço dos combustíveis. Mas então, Débora, o mercado conseguiu acertar? Errou? Ficou no tete-a-tete? Como é que foi? Olha, o mercado errou, mas errou por pouquinho, né? Porque a inflação ela veio acima ali da projeção mediana do mercado. Ele até, né, for surpreendido. Eu acho muito curioso que o mercado sempre erra a projeção de inflação para baixo e é surpreendido. Quase todos os meses o mercado joga a inflação para baixo e fala, olha, fomos surpreendidos, como a inflação está pressionando acima do que a gente esperava. Inclusive essa projeção mais baixa da inflação, ela começa até a gerar uma desconfiança, porque projeta para baixo no mês a mês ali, mas projeta para cima no Focus para fazer pressão. Então parece até uma pressão meio conjunta, né? Eu jogo minha projeção mês a mês para baixo, aí eu falo que eu fui surpreendido, então tem algum espaço para subir juros e no Focus eu subo a projeção falando, eu acho que a inflação vai terminar o ano muito acima da meta, então vai subir juros de novo. Então a gente vê, né, essa projeção sempre errando para baixo. Mas vamos ver como é que ficou mesmo a inflação do mês de março aqui. Né? E aí, olha só, nossa tarja hoje, ela está homenageando o Gilberto Gil, que vem para São Paulo fazer show e eu estarei lá. Variação do IPCA, março de 2025 em 0,56%, 1,3% tinha sido a inflação do mês passado, então sim, teve desaceleração no mês a mês. Entre fevereiro e março, a gente viu uma desaceleração aí basicamente em todos os grupos. No mês de março de 2024, a inflação tinha sido de 0,16%, então uma inflação bem elevada para o mês de março de 2025, acho que vale a gente falar isso também, porque inflação sempre tem questões sazonais e a gente precisa levar isso em consideração. Só que se a inflação ela vem mais elevada do que a média, que a gente está acostumado para aquele período, a gente precisa entender de onde está vindo essa pressão. E é justamente isso que eu vou contar para vocês. No acumulado do ano ficou em 2,04%. E no acumulado em 12 meses também tivemos aceleração aí para 5,48. Mês passado estava em 5,06. Anteriormente estava em 4,78, se não me engano. Então a gente vê uma aceleração da inflação no acumulado em 12 meses, mostrando que a gente está tendo inflações mais altas do que o período anterior. Isso está elevando esse acumulado, está elevando, né, na verdade, esse acumulado. Mas vamos ver aqui como é que foi o impacto dos grupos, porque esse gráfico é o que eu mais gosto. Porque traz aí o efeito real também da inflação, não real porque real ele nunca vai ser igual ao nosso bolso, mas eu acho que desmitifica, ele quebra um pouco aquela sensação de que a gente não tem a inflação refletindo o que a gente vê nas gôndolas, ou o que a gente vê na feira, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai abastecer o carro, porque as pessoas têm essa sensação mesmo. Pô, eu fui abastecer meu carro e está muito mais caro, como é que a inflação ficou só em 0,56? Por que isso acontece? Porque a inflação, ela é ponderada, ela tem grupos e esses grupos têm pesos. Então é uma média ponderada, não é somar tudo e dividir por tudo, você dá pesos para cada um dos grupos e você faz uma ponderação no final. Por isso que, por exemplo, uma alta de alimentação em bebidas de 1,17, que é maior inclusive que a inflação geral, só teve um impacto de 0,25, porque você pondera isso. Então, o impacto na inflação, o grupo de alimentos contribuiu com 0,25 pontos percentuais na composição da inflação. O grupo habitação, que também teve uma alta, mas muito menor do que no mês passado, contribuiu com 0,04. Isso ajuda a gente a entender por que o tal alimento subiu tanto, ele pesa na minha cesta, ele pesa no meu consumo. Por que a inflação está tão contida se eu vejo o meu cestinho ficar mais caro? Justamente pela composição, né, que a inflação ela tem composição nacional. Inclusive, se a gente pega a inflação regional, ela é diferente, porque as cestas de composição de regiões diferentes do Brasil, elas são diversas. Então, aqui, isso ajuda a gente a ter um pouco dessa noção, deixa um pouco mais tangível para a gente. Artigos de residência teve 0,13, mas não contribuiu. Vestuário 0,59 e contribuiu só com 0,03, olha que interessante.
O grupo vestuário aqui, ele subiu 0,59, né? Muito mais do que o grupo de habitação. Mas olha o peso que o grupo de habitação tem. O grupo de habitação subiu aí metade, menos que a metade do que o grupo do vestuário, mas a grupo habitação tem uma proporção maior na composição da inflação. Que mais que temos aqui? Transporte com 0,46 de alta e 0,09 de contribuição. Eu acho que esses são os principais. Grupo Educação contribuiu com 0,01. Tinha também tido uma pressão grande que vinha aparecendo em IGPDI, que vinha aparecendo em IGPM por conta dos reajustes de mensalidades, e algo que aparece mais em fevereiro e deveria arrefecer em março. E o Grupo Habitação, realmente, aí o mercado acertou, mas também não tinha como não acertar isso, que o fim do bônus de Itaipu, sim, né, que teve o efeito rebote. Então a gente teve o bônus de Itaipu no mês, em seguida o efeito rebote em fevereiro, e agora esse efeito rebote, né, que puxou as contas de luz para cima, acabou se dissipando. Então era esperado sim que o Grupo Habitação tivesse uma queda, né, ou desacelerasse em relação ao mês anterior, justamente pelo fim disso. Mas vamos ver aqui os itens que a gente seleciona para vocês, para falar o que está sendo o vilão do nosso bolso, né? Posso adiantar, e já está na tarja, que é tomate, café e ovos. Eles juntos, gente, só os três foram responsáveis por 1/4 da inflação desse mês. Então a gente vê de novo aqui uma inflação puxada pelo preço dos alimentos, tanto dentro quanto fora de casa, e por itens específicos, e itens que sofrem com sazonalidade, como o caso do tomate, né? Então, aquele colar de tomate que a gente viu lá no passado, no programa matinal, então, que a apresentadora vestiu colar de tomate, depois vestiu colar de cebola, se não me engano. Esse tomate, ele sofre, sim, com pressões inflacionárias e altas de preço de forma sazonal, porque o tomate ele é um bem bastante sensível a mudanças climáticas também, ele sofre com calor, ele tem questões de safra que também acabam envolvendo aí a oferta do tomate, então ele normalmente fica mais caro sempre na mesma época. E ele não tem um peso tão grande assim na composição, mas vale falar que o tomate ficou 22,55% mais caro, porque ele foi um dos vilões mesmo da inflação. Se a gente pegar 3 itens que que puxaram 1/4 da inflação, não é pouca coisa. Então a gente tem que falar assim. O feijão carioca subiu 0,74, a cebola 5, o café moído continua subindo aqui. Então nosso cafezinho vai continuar mais caro. E, gente, eu não gosto de ser aí a portadora de más notícias, mas já sendo, como sempre, o café deve continuar pressionando a nosso bolso, porque uma alta lá no grão do café pode perdurar ou pode chegar na gente 19 meses depois. Então a gente está sofrendo alta aqui de coisas do passado. E a gente sabe que os problemas envolvendo o café continuam. Então essa alta deve perdurar por mais tempo. O que a gente tem de problema envolvendo o preço do café? Tem o Vietnã, que está com problemas aí de oferta, então tem questão também do café robusta lá no Vietnã com problema de oferta. Tem questões logísticas, porque os containers, não só os containers estão mais caros, como algumas rotas tiveram que mudar. Então, o café está com o frete mais caro, porque algumas rotas estão mais longas por conta de conflitos no Oriente Médio. Então, a gente vai vendo que os problemas vão empilhando aqui, né?